Salve galera, aqui é o César, eu sou professor de História e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando sobre História e Geografia. No vídeo de hoje nós vamos fazer a correção da semana 3 do segundo PET de História da turma do 8º ano do Ensino Fundamental. Nessa semana falaremos sobre Revolução Industrial, então vamos lá para a primeira questão. O planeta nunca mais foi o mesmo depois do século XVIII. Com velocidade estonteante, as fábricas tomaram o lugar do artesanato e as cidades cresceram. Em 2 séculos mecanizamos a agricultura e construímos veículos a vapor. Há controvérsia sobre a data exata em que a Revolução Industrial começou, mas é certo que, na virada do século XVII para o XVIII, o cenário econômico europeu já apontava que muitas mudanças aconteceriam, mas não se tratava apenas de inovações econômicas e tecnológicas. No fim do século XVII, fazendeiros europeus começaram a arrendar terras para usar na criação de ovelhas, e isso forçou as pessoas a migrarem para os centros urbanos. Em consequência, surgiram os operários e as metrópoles. O comando da questão então vai pedir: o desenvolvimento do capitalismo industrial na Europa foi marcado por diversas mudanças, tais como: alternativa A, migração de pessoas das cidades para o campo pela necessidade de terras para as fábricas. Alternativa errada seria, ao contrário, a migração do campo para a cidade, quando elas são expulsas do campo, através do cercamento. Alternativa B, a transformação da produção através do desenvolvimento de manufaturas e do artesanato, também uma questão errada, porque é o desenvolvimento da maquinofatura, a manufatura e o artesanato vão ficar para trás nesse período. Alternativa C, o advento das cidades que foram criadas para abrigar os empregados das primeiras fábricas. Questão errada, porque não é o advento, as cidades já estavam crescendo um pouco antes e elas também não vão ser criadas para abrigar os empregados. O que vão ser criados serão bairros operários dentro das cidades, normalmente numa região mais afastada, mas não teremos cidades criadas para isso. Alternativa D, o surgimento de uma nova classe social vinculada às fábricas e às metrópoles, os operários. E essa é a alternativa correta. Vai ser a partir desse momento que nós teremos uma divisão social em classes, basicamente duas: o operariado e a burguesia. A burguesia detinha os meios de produção, que eram os patrões, os donos, os proprietários das fábricas, e os operários, que era o restante que não tinham as máquinas, então a única coisa que elas tinham que vender era a sua mão de obra. Segunda questão. Com base no texto acima, liste as 3 fases da primeira Revolução Industrial e explique sua principal característica. Então aqui nas 3 fases nós teremos o artesanato, a manufatura e a maquinofatura e a característica de cada um. No artesanato, o trabalho era feito à mão por uma única pessoa. Na manufatura, o trabalho era feito à mão, mas tinha uma divisão de trabalho, cada um fazia uma etapa do processo. E na maquinofatura, o trabalho era realizado com o uso de máquinas e com divisão de trabalho. Vale lembrar também que isso não aconteceu de uma hora para outra em todos os lugares. Essas 3 fases aqui, elas chegaram a coexistir. Ao mesmo tempo que tinha gente fazendo artesanato, tinha gente na manufatura e tinha gente na maquinofatura. Porque essa mudança não acontece de uma hora para outra, acordou um belo dia e todo mundo tinha máquina. Terceira questão. A Revolução Industrial trouxe consequências positivas e negativas. Complete o quadro com essas características. Consequências positivas, então. Nós teremos o aumento da produção, porque assim era possível produzir mais e mais rápido, então teremos mais itens sendo produzidos e espalhados ao redor do mundo de forma mais rápida. Um crescimento econômico, e aqui nessas consequências positivas a gente tem que colocar enquanto classe também, certo? Porque o que pode ser positivo para o patrão pode não ser positivo para o funcionário, para o operário. Então, por exemplo, o crescimento econômico foi melhor para quem? Obviamente para o burguês, o proprietário da fábrica. Para o trabalhador assalariado, talvez nem tanto, porque produzindo mais e mais rápido se movimenta mais dinheiro e mais lucro consequentemente. Só que o lucro ia todo para o patrão, para o burguês. E o trabalho assalariado pode ser bom para a classe burguesa, mas talvez nem tanto para, dependendo de quando eles fossem receber nesse soldo, no seu trabalho. Mas de modo geral são vistos como avanços aí na história, pelo menos sobre essa perspectiva eurocêntrica, civilizatória, deixando o trabalho escravo e a servidão para um trabalho assalariado. Porque enquanto você trabalhava no campo, você era um camponês, você pegava tudo que você produzia e dava uma parte para o patrão. Agora, enquanto trabalha assalariado, você pega tudo que você produz, o patrão pega tudo que você produz e te dá uma parte de volta. Então tem essa mudança aí de fluxo. E das consequências negativas, nós temos a alienação do trabalhador. Esse processo de alienação é ele não se identificar naquilo que ele produz, porque enquanto ali no artesanato, na manufatura, ele tinha o conhecimento de todas as técnicas, desde o início ali de pegar a matéria-prima até o produto pronto, já na maquinofatura ele fica restrito ali a apertar um parafuso, por exemplo, certo? Usando aquele exemplo ali do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin.
Outra consequência negativa é o crescimento desordenado das cidades, porque muitas pessoas vão vir para as cidades, vão chegar a morar em cortiços ali para pelo menos ter um teto em cima de sua cabeça, vão construir bairros operários, bairros mais afastados da zona urbana, sem saneamento básico ainda, então proliferava ali sujeira, doenças entre essas camadas. A acumulação do capital na mão de poucos exploradores, que é a desigualdade social, porque o patrão, embora não trabalhasse na sua fábrica, ele vai ficar com quase toda a riqueza, quase todo o lucro produzido pelas dezenas, centenas, milhares de funcionários que ele tinha. Consequentemente, vai tendo aí uma diferença entre a quantidade de dinheiro em uma classe e a quantidade de dinheiro em outra classe. Teremos também o aumento do trabalho infantil e da exploração da mulher também, porque como a mulher e a criança eram vistos como inferiores na sociedade, o patrão vai dar preferência para contratar essas pessoas justamente para poder pagar menos, embora tivesse ali que fazer os mesmos trabalhos. E acidentes de trabalhos que aconteciam regularmente. As máquinas ainda não eram bem desenvolvidas, não existia algo chamado, sei lá, EPI, o pessoal se cortar, acabar morrendo nas fábricas, era algo comum. Quarta e última questão. Identifique quais fatores fizeram a Inglaterra ser o primeiro país a fazer a Revolução Industrial. E a resposta: capital acumulado, matérias-primas para as indústrias disponíveis e mão de obra disponível. Certo? A Inglaterra possui ali uma rica burguesia para investir nas indústrias, lucrando muito ali nas grandes navegações, seja através do comercialismo ou principalmente de atividades de corsários, né, que atacavam embarcações vindas da América com ouro. São os piratas, né, para falar mais simples. Além disso, tinha um território muito rico em carvão para poder movimentar ali as primeiras fábricas. E também lã o suficiente ali para as indústrias têxteis, lã que só foi possível através do cercamento dos campos para cultivar ovelhas, expulsando assim as pessoas do campo e forçando elas a irem para as cidades, e foram forçadas então a trabalhar na indústria. Então tinha muita mão de obra, barata principalmente, dentro da Inglaterra, que possibilitou esse primeiro momento de revolução industrial. E é isso, turma. Essa foi então a correção da semana 3 do segundo PET de História da turma do 8º ano. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários sem problema algum. Lembrando também que aqui no canal você pode encontrar as correções e explicações de geografia com o professor Luciano. E aí na descrição você pode encontrar as nossas redes sociais. E é isso aí, nos vemos semana que vem. Valeu!